A discografia completa com os álbuns de estúdio do Supergrass. A partir de agora, em altos plays do Britpop. Finalmente completei a discografia dessa banda que mora no meu coração desde os anos 90, então eu achei que seria um ótimo motivo para trazer um episódio trazendo então na ordem cronológica cada um dos álbuns dessa banda maravilhosa. Chegou ontem o disco aqui em casa e eu mudei os planos, enfim, rapidamente, já tinha outro episódio programado, mas eu não me aguentei porque obviamente estourou uma Supergrass Mania aqui em casa. Eu estou ouvindo em loop o álbum que chegou, que inclusive, né, fazendo um rápido parênteses aqui, poderia tranquilamente, essa história desse álbum, quando chegar nele eu conto um pouco mais, mas poderia estar tranquilamente no episódio anterior aqui do canal, onde eu trouxe 5 álbuns que foram verdadeiras lendas para conseguir, porque realmente esse álbum que chegou ontem aqui em casa também demorou 20 anos para eu conseguir a edição em LP. Era o que faltava, né? Era o último álbum para eu fechar a tampa da discografia dos álbuns de estúdio, pelo menos até então, né? Vai que eles lançam outros álbuns, tomara, seria lindo. Mas enfim, é um momento de celebração, é uma banda que eu sou apaixonado. Para mim, realmente é a minha banda favorita dos anos 90, dentro dessa turma, né? Inclusive eu coloquei dentro desse guarda-chuva, assim, porque já tem um episódio aqui que eu fiz de altos plays do Britpop, onde eu trouxe outra banda que eu adoro, que é o Kula Shaker, e resolvi então, como também faz parte desse guarda-chuva, desse movimento ali dos anos 90, né, do Britpop, o Supergrass também é uma das grandes bandas e tal, eu resolvi colocar então nesse guarda-chuva para trazer então esse passeio por boas histórias, ótimos discos, lindas canções e de verdade, gente, é a minha banda favorita até hoje, nos anos 90, quando eles surgiram. Então eu vou já começar assim uma rápida história, assim, né? Uma banda que surgiu como um power trio em Oxford, na Inglaterra, né? Lançaram o primeiro álbum em 1995, um grande hit, né? Alright, né? Estourou ainda no período da MTV, com o clipe, estourou no mundo inteiro. Para mim e para minha turma, digamos assim, para minha bolha, né? Bolha eles falam hoje em dia, né? A bolha, na verdade, se chama turma. Para minha turma, quando chegou aqui em Porto Alegre, quando a gente descobriu essa banda, foi um estouro, a gente ficou todo mundo muito fã. Ela trouxe, na verdade, assim, agora podendo, né, observar, analisar de longe, né, passado tanto tempo, assim, é uma banda que até dentro do Britpop, assim, eles trouxeram realmente um oxigênio para a música, assim, porque para música super juvenil, super alto astral, letras divertidas, né, uma pegada, eles trazem referências de tudo que a gente gostava e continua gostando, né, eles trazem referência dos Kinks, do T-Rex, do David Bowie, né, dos Beatles, Stones, obviamente, como todo mundo, mas enfim, acho que dentro do cercadinho do Britpop, assim, é a banda que surgiu mais animada, assim, né, inclusive com essa pegada super astral, eles super jovens, as letras realmente super divertidas e a musicalidade sensacional, e me fisgou de uma maneira direta, assim, realmente, desde então e desde que eu conheci Supergrass, é uma banda que eu acompanhei o nascimento da banda, tive, né, bons momentos, assisti 2 shows, daqui a pouco eu falo sobre isso, mas é uma banda que eu vi surgir, vi acabar, inclusive, né, vi renascer novamente, então, digamos que dentro da minha geração, isso que foi muito legal também, porque é uma banda que eu acompanhei o nascimento né, e o crescimento e ela se desenvolvendo a cada álbum e tal, então isso é super interessante e não é sempre que acontece, né, principalmente né, a gente que gosta tanto de músicas do passado, assim, que não tá tudo certo e é ótimo também, mas pelo menos para mim é muito raro ter uma banda contemporânea que realmente acaba se tornando a minha banda favorita, e sim, assim, repito novamente, Supergrass é sim a banda que mora no meu coração desde os anos 90 e é a melhor coisa que surgiu. Mas vamos lá, vou fazer então um passeio na ordem cronológica com cada um dos álbuns para mostrar para vocês cada uma dessas edições que eu tenho aqui. Realmente são álbuns que alguns foram muito difíceis, inclusive como esse que chegou, que deu o start aqui para
fechar a discografia, mas ao longo, enfim, vou trazer detalhes de cada um, porque a maioria realmente foram álbuns que por muito tempo ficaram fora de catálogo, a maioria já foi reeditado, mas vamos lá. Vamos começar então na ordem cronológica dessa banda então de Oxford, na Inglaterra. Eu começo então com o primeiro álbum lançado em 1995, Supergrass, com o álbum I Should Coco, lançado então em 1995, que chegou assim de uma forma impressionante. A capa é maravilhosa também. Aliás, as capas do Supergrass, as artes são sempre tão boas quanto as canções, e é aqui que eles chegam realmente estourando nas paradas de sucesso, principalmente com o grande hit, né, que eu tenho certeza que praticamente todos vocês que estão aí do outro lado conhecem, né, a música Alright, né, super animada, super alto astral, com um clipe engraçadíssimos, eles numa cama gigante, passeando pela praia, pelas ruas, enfim, já devem ter visto, se não viram, procura aqui no YouTube. Então, é um álbum que chega então com alto hit, né, estourando nas paradas musicais na Inglaterra, depois nos Estados Unidos, depois no mundo inteiro. Aqui a contracapa, deixa eu já, né, apresentar os rapazes, né, esse power trio então de Oxford, né, formado aqui pelo Gas Combs, pelo Danny Goffey, né, o Gas Combs nos vocais, guitarras, violões e tal, o Danny Goffey na bateria e também os três cantam, na verdade. Então aqui o Danny Goffey na bateria e o Mick Quinn no baixo e também nos vocais. E já fica uma pista aqui, que né, mais para frente eu trago mais detalhes disso. Aqui tem uma pequena caricatura aqui, que na verdade é o irmão mais velho do Gas, né, o Rob Combs, que era o tecladista desde o primeiro álbum e ao longo de todos os álbuns, era o pianista e tecladista do Supergrass, que depois, daqui a pouco eu chego nesse álbum, ele é realmente efetivado e começa a aparecer também nas capas e no álbum e tal, mas para quem, né, é fã, já sabe aqui que isso aqui representa então o quarto elemento nesse momento, então o Rob Combs, irmão mais velho do Gas, e aqui, gente, já era um desfile de hit, né? Além da própria Alright, né, que foi um super sucesso, também estourou nas paradas outra música que é maravilhosa, Caught by the Fuzz, também Strange Ones. Assim, preparem-se, porque esse episódio, assim, aquele momento, assim, Lúcio não tem tanta maturidade, assim, para falar pouco ou escolher alguma canção que outra, porque para mim, realmente, são todas as músicas excelentes. Ao longo de cada álbum vai ter uma surpresa e tal, mas assim, aqui também, gente, para mim é uma sequência de músicas. Aliás, acho que o Supergrass teve esse diferencial assim de uma característica de um álbum onde cada música vai fazendo sentido com a outra, um bom gosto na gravação, e como eu falei já antes, assim, eu acho que eles trouxeram um oxigênio que era super necessário nesse momento. Assim, claro, a gente tinha também no Britpop, obviamente, Oasis, Blur, né, e outras bandas e tal, mas às vezes mais, digamos assim, mais nubladas e sombrio, assim, aqui eles chegam no momento colocando, assim, é um álbum muito solar, assim, sabe, é muito alegre, é muito pra cima, é muito divertido e tal, e só com musicão, realmente, assim, quando chegou isso aqui, foi uma loucura, assim, pra gente que já gostava de rock e que traz, então, uma banda nova. Então tem Strange Ones também, outra, Lenny, Lose It, Manzini Roosters, assim, e saiu tudo em single aqui, isso aqui é maravilhoso. Baita disco, primeiro, então, deixa eu mostrar também aqui que vem a parte interna, aqui então, aqui o outro lado, né, também com a lista das músicas. Essa daqui é uma prensagem original da época. Aqui, deixa eu mostrar o label para vocês. É uma prensagem, então, original britânica de 1995, que sai pela Parlophone Records. Prensagem original britânica. Né? Inclusive é um álbum que ficou muito tempo, aliás, quase toda a discografia do Supergrass, assim, ficou muito tempo fora de catálogo, onde só encontrava os álbuns originais. Eu tive a sorte de alguns conseguir encontrar os álbuns originais,
outros demorei algum tempo até o relançamento e tal, mas eu tinha e tenho ainda também toda a discografia em CD, enquanto eu não encontrava os LPs, eu não me aguentava, e já tinha também, e tenho até hoje em CD, mas aqui não é o momento e o caso, né, que falamos sobre altos plays, altos LPs, e tá aqui então, esse é o primeiro, e olha só, eu tive a sorte, na verdade, assim, de logo em seguida, esse álbum então sai em 1995 e em 1996 o Supergrass veio para o Brasil. Ainda não era tão conhecido no Brasil, claro, em função da MTV, na época ainda no auge, muita gente já conhecia, principalmente o single Alright, e eles vieram para o Brasil então em 1996 e fizeram 2 shows no Hollywood Rock, né, que aconteceu no Rio de Janeiro, na Praça da Apoteose, e em São Paulo, no estádio do Pacaembu, que foi onde eu assisti. Eu fui, enfim, eu já era um Supergrass Maniac, né, quando eles vieram aqui para o Brasil pela primeira vez, e eu fui para São Paulo, fui de ônibus com meu primo Ramiro Lubisco, um beijo, Ramiro, saudade de você, mas enfim, foi eu e o Ramiro, pegamos um bus aqui em Porto Alegre, e chegamos em São Paulo para assistir não só o Supergrass, né, também tinha altas outras bandas tocando no festival, mas o Supergrass era assim um dos motivos que nos levou para São Paulo, então eu tive o prazer de assistir eles assim no auge do estouro deles no mundo inteiro, está, né, na turnê desse álbum aqui, então em 1996 tocaram no Brasil pela primeira vez no festival Hollywood Rock, se eu não me engano, inclusive acho que é a última edição que teve desse festival, que era maravilhoso, assim, que já tinha, enfim, desde sempre e tal. Então eu tive ainda a alegria de poder conferir a turnê do lançamento desse primeiro álbum lá em São Paulo, no estádio do Pacaembu. Então aqui, primeirão do Supergrass, então lançado em 1995, Supergrass com I Should Coco. Seguindo o nosso passeio pela linda discografia do Supergrass, vamos para o segundo álbum, aqui, In It For The Money, lançado em 1997, né, que o próprio título, né, como eu já falei antes, já traz muito desse humor britânico deles, né, e a capa também é linda e maravilhosa aqui, tá? Trio Parada Dura total aqui, turminha de amigos, então, de Oxford, que chegam aqui, então, no segundo álbum, então, em 1997, assim que termina a turnê que passou aqui pelo Brasil em 96, voltam para estúdio para consagrar com o segundo álbum, então aqui a contracapa para vocês. Já vou falar um pouco dessa edição aqui, porque também é aquilo que, né, para quem já assistiu o episódio do Altos Plays Difíceis, vai entender o que eu tô falando, né? Que é aquela coisa, eu também... Esse aqui é até um álbum que eu, na época que saiu, eu não tinha conseguido em CD, mas que felizmente, diferente de outros, assim, depois de alguns anos, inclusive, eu já tinha, como eu já falei, eu já tinha toda a discografia também em CD, então eu ia ficando mais tranquilo, mas foi um dos primeiros, inclusive, que foi reeditado, e aí aquela coisa, né, que para o bem e para o mal, assim, né, para o mal para quem já tinha o álbum, porque veio com um bônus incrível, assim, como, né, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, mas então esse aqui é o segundo álbum, então, de 1997, também, gente, com uma lista, assim, que, como eu já falei, vai se repetir isso ao longo desse episódio, porque realmente são músicas incríveis, a própria In It For The Money, Richard Third, Tonight, gente, só música boa, G-Songs, Sun Hits The Sky, que eu acho que foi um dos grandes singles, Going Out, gente, um desfile de clássicos, um atrás do outro, You Can't See Me. Tá aqui, então, segundo álbum de 1997. Lembrei agora, eu esqueci de falar no começo também, que é uma história assim, que mostra muito do impacto que teve essa banda na minha geração e na minha turma, né? Quando eu falo geração e turma, minha turma, meus amigos, enfim, amigas dos anos 90, todos amigos até hoje, assim. Porque tem uma história que como eu disse, que acho que ilustra muito bem, assim, o impacto que realmente teve para minha turma e tal, para o pessoal da minha bolha. Eu não gosto, bolha não é legal falar, né, porque bolha é história, aquela coisa toda, mas, né, então, da minha turma, que é o seguinte, assim, vou tentar ser super rápido, assim, independente se vocês conheçam ou não os personagens dessa história. Então, a gente já estava super, né, desde o primeiro álbum,
enlouquecido, ouvindo direto, né, em CD, e algumas poucas pessoas já tinham algumas edições em LP, outros não e tal, aí um fazia cópia para o outro, aquela coisa assim na primeira metade dos anos 90. E eu nunca me esqueci uma história muito boa, assim, que o meu amigo, meu grande amigo, Beto Bruno, quando veio de Passo Fundo para Porto Alegre, ele e o Bocudo, né, os dois, que depois, enfim, formaram Cachorro Grande, toda aquela coisa e tal, mas foi muito engraçado porque é uma história que, enfim, que o Beto sempre, quando a gente se encontra, e a gente sempre que se encontra, acaba em algum momento falando do Supergrass, né, e daqui a pouco vai ter mais histórias dessa turma junto e tal, que o Beto, quando veio de Passo Fundo, né, uma cidade aqui no interior do Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, para morar aqui em Porto Alegre, ele e o Bocudo, já estava a gente assim, super na Supergrass Mania, e ele também já conhecia a banda e também já era super fã. E aí o Beto sempre conta essa história, que eu acho que, como eu falei, representa muito bem assim, o impacto que teve na nossa geração, essa banda, que quando ele falava, Lúcio, ele fala até hoje assim, Lúcio ou chinês, como ele chama, enfim, Lúcio, quando eu cheguei em Porto Alegre, eu pensei que a cidade inteira já conhecia Supergrass. Primeiro, eu achei que só eu conhecia Supergrass, e quando eu cheguei em Porto Alegre, fiquei espantado que toda a cidade, né? Ele falava bem assim que toda a cidade já era fã de Supergrass, já conhecia tanto ou mais do que ele e tal. Só que, né, a gente brinca até hoje, só que voltando à palavra turma, né? Só que na verdade, assim, é porque quando o Beto chegou, ele não conhecia ainda muita gente, né? Era mais realmente a nossa turminha, assim, que não passava, sei lá, de 10 a 15 pessoas, assim, que já conheciam e já amavam Supergrass, né? Era eu, o Gross, o Pedro Balão, o Slap, enfim, toda, né, a nossa turminha, assim, o Gabriel, o Boizinho e tal, assim. Então, quando o Beto chegou, ele já conheceu só essa, né, num primeiro momento, só essa turma, e achava, assim, que ele fala até hoje assim, cara, eu achei que era Porto Alegre inteira, Supergrass, mas depois fui me dar conta que eram só umas 10 ou 15 pessoas que era da nossa turma, assim. Então realmente teve um super impacto, assim, de conectar também, né, algumas pessoas. Deixa eu mostrar essa edição aqui para vocês. Então, esse aqui é o segundo álbum, o In It For The Money, de 1997, vem com essa parte interna. Isso aqui é uma reprensagem, tá, gente? Não sei se o original vem com esse encarte, acredito que sim. Vem aqui de um lado, de novo a turminha aqui, os jovens rapazes, né? O Gaz, o Danny e o Mick. Aqui também a parte interna, deixa eu mostrar o label, os dois labels são super bonitos, né? E já trago o bônus que vem nessa reedição, mas aqui um dos lados vem assim, ó, ele sai pela, essa reedição pelo menos sai pela BMG, né, ou BMG, se você preferir, é uma reprensagem então de 2021, né, que sai na Inglaterra também, assim como eu falei, né, um álbum que desde 97 nunca mais tinha sido reeditado, inclusive essas primeiras prensagens desde sempre são caríssimas, até hoje são edições super caras assim para conseguir. Então essa aqui é uma reedição de 2021, deixa eu mostrar o outro lado com um label super bonito e personalizado, então aqui, que sai então pela BMG ou BMG Records na Inglaterra, essa reprensagem então do álbum de 97, de 2021. E o legal, né, aquela coisa, né, para, né, quem espera muito tempo pode consagrar. Então eu consegui depois de muito tempo ter essa edição em vinil que nessa reprensagem diferente do álbum original vem ainda com um disco extra, que é lindo, gente. Olha só que coisa mais linda o álbum aqui, que traz um single de 12 polegadas, onde num lado tem a faixa Sun Hits the Sky, né, numa versão remix aqui, e também uma faixa inédita que não tinha saído, deixa eu mostrar o outro lado aqui, que é branco também, e uma faixa chamada The Animal, que saiu como um lado B, então, de Sun Hits the Sky. Aliás, o Supergrass também sempre fez isso, né? Eu não tenho todos, né? Aqui o foco são nos álbuns, daqui estão vendo um dos singles e tal, mas eles lançavam sempre o álbum e os singles em 7 polegadas, sempre com um lado B que não tinha no álbum original, como é o caso aqui, que na verdade é um de 12 polegadas, nessa edição especial, branca e linda, que traz então Sun Hits the Sky e a faixa de lado B, que não tá aqui, não tá, não tá, que é
The Animal, que é uma faixa, então, que sai como B-side na época do lançamento. Então tá aqui mais uma grande pérola de 1997, Supergrass com In It for the Money. Outra característica que faz eu amar tanto o Supergrass, né, eles têm algo que nem todas as bandas, tanto do período ou então de todos os tempos, assim, e tá tudo certo, assim, mas é uma característica que sempre me agrada, né, faz ainda eu pelo menos gostar ainda mais do artista ou da banda, que é quando a gente tem, e no Supergrass é exatamente isso que acontece, né, eles vêm numa escadinha, assim, cada álbum é um degrau, e quando eu falo isso é em termos estéticos, musicais, de abordagens diferentes, de letras, então, algo que, e era das poucas bandas que, né, pelo menos, é que também não foram tantas bandas, assim, que foram contemporâneas, que eu vi nascer e tal, mas é uma das bandas onde realmente eu ficava ansioso pelo lançamento do próximo álbum, aquela coisa, o que eles vão fazer no próximo álbum, porque sim, o Supergrass sempre teve, vai ter isso ao longo de toda a discografia, nunca ficaram ali nos moldes do álbum anterior, claro, alguma coisa que, né, que vai sempre percorrer toda a trajetória deles, mas tem muito essa característica de cada álbum ser bem diferente do anterior, o que eu acho isso super interessante, super rico, que mostra, inclusive, às vezes isso pode dizer que a gente pode dizer que é a evolução deles, tanto como músicos, como humanos, enfim, acho que entenderam. Então acho que o Supergrass também tem essa super característica que me agrada muito. E nesse próximo álbum que eu vou trazer foi uma dessas grandes viradas musicais deles, assim, os dois primeiros até de certa forma ainda conversam muito mais assim entre eles, e eu acredito que a partir desse próximo álbum essa característica de trazer o diferente em relação ao álbum anterior se torna cada vez mais forte, e eu estou falando desse álbum incrível, Lúcio, todos são incríveis, aguentem. Aqui o álbum Supergrass, lançado em 1999, também um capismo lindo, né? Inclusive ele é conhecido entre a banda e os fãs também como o álbum X-Ray, né? Porque é o raio-x aqui dos Três Belezões. Capa incrível, maravilhosa, assim como o conteúdo, e como eu falei, gente, todos os álbuns aqui para mim são geniais aqui. Aqui mostrar a parte de trás. E aqui nesse, né, no álbum, né, no X-Ray, vamos chamar então X-Ray, né, que é como ele ficou conhecido, eles já vêm com outras camadas musicais, de elementos sonoros, de tipo de gravação, a mixagens, né, brincando mais com diferentes elementos, vem timbres diferentes de teclado, vem mais até para frente, sintetizadores e teclados, uma coisa até diferente pensando agora, diferente dos dois primeiros álbuns, já não é um álbum assim tão solar e alegre, assim, às vezes, inclusive ele é um álbum assim mais nublado, mais escuro, mais noturno, digamos, né, do Supergrass, e com essa característica vindo mais à tona, pelo menos para mim, essa sensação de novos elementos e brincando com diferentes mixagens, talvez, inclusive até da própria experiência deles como artistas e músicos no estúdio, tendo uma liberdade criativa muito mais solta, né, o que faz talvez desse álbum aqui uma grande virada musical, trazendo então sintetizadores, né, o Rob Combs, né, o irmão deles também começa a ter um protagonismo maior nos arranjos, né, eu acho que isso reflete aqui em canções que também que são maravilhosas. Lúcio, para de repetir isso, não me aguenta, gente, isso aqui é tudo maravilhoso, realmente é a banda do meu coração, então vai ser tudo lindo, belo e maravilhoso, mas com faixas, como a faixa de abertura, né, Moving, que música, gente. Moving, tem Your Love, tem Mary. Mary é sensacional também, as letras, né? Pumping on Your Stereo. Enfim, também aqui a gente ainda tá no auge da MTV, então teve clipe, se não me engano, de Mary, com certeza. Pumping on Stereo, que é também uma música super David Bowie, assim, essa aqui é quase, né, para quem já conhece ou ouviu ou vai ouvir,
ela tem uma pegada muito David Bowie, assim, quase que, né, é na verdade uma grande homenagem dos rapazes, podemos dizer assim. Deixa eu mostrar aqui a parte interna aqui, que vem com fotinhos das gravações, né? Olha só, que turma. E ele sempre muito, eu sempre achei, acho, continuo achando assim, sempre super astral, assim, claro, daqui a pouco chegaremos em algo não tão astral assim, mas enfim, né? Que eles se divertiam, né, como deve ser, né? Uma banda tem que ser divertida para eles também, não só para o público. Aqui então tem várias polaroids e fotinhos das gravações do álbum, então lançado em 1999. Também foi um álbum que ficou muito tempo fora de catálogo, foi difícil de encontrar esse aqui. Acabei encontrando então a reedição. Deixa eu mostrar os dois lados aqui do label aqui. Isso aqui é uma reprensagem, então, bem, até recente, né? Um álbum que foi relançado em 2022 na Inglaterra, né? Pela BMG, né? Eles transitavam entre a BMG e a Parlophone e EMI. Aqui saem, então, principalmente as reedições saem pela BMG. Aqui de um lado, isso aqui é prensagem britânica, então, a segunda prensagem. A maioria deles só tem duas prensagens, tá, gente? A original e a reedição. Aqui, o outro lado, então, de 1999, Supergrass, com um álbum chamado Supergrass, mas que a gente chama também de X-Ray, baita disco também, e realmente essa capa aqui é maravilhosa, né? Acho super bacana essa ideia. E como eu falei, aqui eles começam realmente a cada álbum daqui para frente são álbuns que são bem diferentes entre eles, o que mostra essa grande, né, esse grande leque musical, assim, de conhecimento e de referências que eles têm, que eles vão colocando, então, a cada lançamento. Então, aqui, o terceiro álbum, então, de 1999, Supergrass com X-Ray. Quarto álbum do Supergrass, lançado em 2002, mais uma maravilha sonora. Life on Other Planets, do Supergrass, então, de 2002. Quarto álbum da banda. Uma arte também linda e maravilhosa. Aqui de um lado. O outro lado. E como eu falei lá no comecinho, né, que onde está desde o primeiro álbum, já conta com a participação do irmão do Gas Combs, né, do vocalista, nos pianos e nos teclados, e é a partir desse álbum aqui que ele é, podemos dizer, oficializado na banda, assim como, né, saindo também nas fotos e na capa, né, ele parece ainda um pouco escondidinho, assim, em alguns momentos, mas está aqui o Rob Combs aqui, por aqui aparece também. Deixa eu mostrar também a parte interna aqui, que mostra melhor aqui também a turma. É linda a arte desse disco, olha só. Que maravilha. Então aqui, 2002 é o álbum então que marca, né, digamos assim, a chegada oficial, né, como membro, né, como o quarto membro oficial desse Power Trio até então, né, pelo menos na parte de divulgação. O Rob Combs então assume como membro, né, é efetivado na banda então em 2002, nesse álbum também, gente, só musicão. Rush Your Soul, See the Light, Brickle Bacon, Can't Get Up, Evening of the Day. Já é um álbum também, já como é aquilo que eu falei antes, assim, já é completamente bem diferente do X-Ray aqui, então 2002 traz também diferentes elementos, brincam mais com arranjos vocais. Realmente é uma banda, né, como eu falei antes, assim, que o que mais me atrai, além de, né, de outros motivos, mas um dos principais motivos é isso que eu gosto muito em qualquer banda, né, sejam elas antigas ou não, né, guardadas devidas proporções, os Beatles também sempre foram evoluindo um álbum diferente do outro, trazendo novos elementos e tal. Supergrass também, para mim, tem muito essa característica e é o que me faz realmente amar essa banda, né, com músicas excelentes, super bem tocado, né, referências, né, e eles vão, isso também é super interessante, eu acredito que a cada álbum, assim, eles não entregam né, assim, nessa evolução musical deles, assim, eu acho que eles vão trazendo um molho das próprias referências, como eu falei, assim, tem um álbum deles que vai ser com uma pegada mais glam, né, conversando mais com T-Rex e David Bowie. Outros eles vão trazer referências
mais os anos 60, principalmente ali dos Kinks, né, algumas coisas também dos Rolling Stones. Então eu acho que tem muito isso, assim, e ao longo, né, aqui eu acho que também tem elementos, por exemplo, do Roxy Music, muito Roxy Music aqui também nesse álbum. Então o legal é isso, assim, pra gente, né, desse universo que gosta de pesquisar e entender a obra de diferentes artistas, assim, o Supergrass também é um excelente estudo nesse sentido, porque eles vão trazendo a cada álbum um pouco de cada uma dessas referências. Então aqui agora me bateu isso, assim, acho que é um álbum que tem também referências do glam ali, também do Roxy Music, letras, enfim, muito bom. Deixa eu mostrar essa edição aqui, que é a edição original. Aqui eu vou mostrar só um dos lados, os labels se repetem, mas olha que label bonito também, que sai aqui essa edição, então, original britânica de 2002, pela Parlophone Records, britânica. Então, é um álbum que, assim como eu já falei, né, gente, a maioria dos álbuns do Supergrass, eles têm apenas o ano do lançamento, e alguns ainda, né, vou chegar lá, nesse álbum e tal, mas tem álbuns que ainda não foram reeditados e se tornaram super raridades. Isso aqui eu consegui na época, assim, com muita sorte, na verdade. Esse álbum, se eu não estou enganado, posso estar, não sei se foi agora em 2025 ou em 2024, mas saiu uma segunda prensagem, então, né, tá mais fácil de encontrar. Realmente é um álbum dificílimo, assim, muita gente não conseguiu na época. Eu, felizmente, tive muita sorte de conseguir esse álbum, e ele foi então reeditado, se não foi em 2024, foi agora em 2025. E aí até como eu não sei se o que vem, se vem, certo, provavelmente vem algum bônus e tal, mas a capa ela é invertida, né? O que está em branco aqui é em preto e o que está em preto é em branco. Acho até mais bonita essa capa aqui do que essa edição nova que saiu. Então aqui é o álbum, então, Life on Other Planets, Supergrass, então, de 2002, é o quarto álbum da banda. Baita disco também, linda arte, linda capa, ótimas canções. Grace foi, acho que, um grande hit. Prophet, Run, né? É incrível, gente. Supergrass Stan, né, que é o nome de uma das coletâneas que eu tenho aqui, inclusive já trouxe, mas aqui eu vou trazer só os álbuns de estúdio. E aqui, então, o quarto álbum, Supergrass, Life on Other Planets. Chegamos agora ao quinto álbum e o disco que deu origem, então, a esse episódio que vocês estão assistindo aqui. Como eu falei lá no começo, faltava apenas um álbum do Supergrass para eu fechar a discografia com os álbuns de estúdio, e chegou ontem, depois de 20 anos, como eu falei, também poderia certamente fazer parte do episódio anterior aqui do Altos Plays, onde eu trouxe álbuns que foram difíceis e que eu acabei conseguindo e tal. E aqui, gente, chegou ontem esse álbum, levou 20 anos para ele ser reeditado em vinil, então eu posso garantir para vocês que faz 20 anos que eu estou atrás, porque eu já conto um pouco, um pouco não, essas histórias são muito boas e, enfim, será um episódio longo como sempre. Qualquer coisa põe em 2.0, acelera aqui e vai. Mas enfim, é o álbum então que deu origem a esse episódio, é o álbum que faltava para eu completar a discografia, e já confesso aqui para vocês, apesar de que isso pode mudar, enfim, em alguns períodos, mas sempre foi e continua sendo o meu álbum predileto. Sim, é o meu álbum predileto do Supergrass, que eu não tinha ele ainda em vinil, em CD eu já tinha desde a época, mas vejam bem, chegou aqui. Supergrass, o quinto álbum, então, Road to Rowan, de 2005. Lindeza de disco, realmente aqui é uma outra história musical, né, que eles contam aqui. Já vou trazer detalhes dessa edição, como eu falei. Inclusive é surreal, assim, isso aqui foi aquele momento onde o Lúcio marcou bobeira na época que saiu e acabei não comprando, porque é incrível, assim, digamos assim, dentro da minha turma, praticamente todos os meus amigos têm. Na época que saiu, foi talvez os únicos álbuns do Supergrass que, né, para quem viveu o lançamento de cada um deles, como eu vivi, meus amigos e amigas também, era um álbum talvez o mais tranquilo de se encontrar na época aqui no Brasil, aqui em Porto Alegre, enfim, de conseguir a cópia em vinil, né? Inclusive, acho que até foi por isso, sim, enfim,
muitos amigos e amigas já estavam com esse disco, e eu tive primeiro o CD, eu ganhei inclusive de presente, eu nunca vou esquecer, eu ganhei o CD, logo que saiu, ganhei de um amigo meu, e acabei segurando a onda, assim, não vou deixar para comprar daquele momento assim, que tu te arrepende assim eternamente. Eu fiquei arrependido dessa decisão durante 20 anos, inclusive. Na época, como eu falei, né, já tinha muita gente que já tinha, então era um disco mais tranquilo e fácil de encontrar, e eu já tinha o CD, enfim, na época eu estava com outras prioridades, ou sem grana, anyway e tal, mas também não era um disco muito caro de se encontrar. Acabei não comprando, pensando, já que tá aí no mercado, vou segurar a onda, daqui a pouco eu compro ele. E aí aquele momento, né, tipo, azar do Lúcio, você marcou bobeira mesmo. Daí quando eu fui atrás para comprar o LP, virou uma peça de museu, uma peça raríssima, dificílimo de encontrar, ficou fora de catálogo durante 20 anos. Deixa eu mostrando essa edição, porque é uma edição especial. Então, é edição comemorativa, saiu agora, em 2025, como eu falei, chegou ontem aqui em casa, porque realmente é um objeto de desejo, assim, não é só para fechar a coleção do Supergrass, porque eu também não tinha tanta pressa, assim, né? Mas sim, esse álbum aqui eu amo, por favor. Eu peço para você que está aí do outro lado e não escutou esse álbum ainda, escute e tire suas próprias conclusões dessa beleza, maravilha sonora. É sim o meu predileto do Supergrass. Eu vou sempre recomendar esse disco para quem não conhece, e para quem conhece, vai escutar de novo para curtir novamente. Enfim, essa edição aqui, reprensagem, então, que sai agora em 2025, celebrando os 20 anos do lançamento, né? Saindo aqui numa edição super diferentona, cheia de extras, que eu já vou mostrar para vocês, daí vem essa parte boa, né? Demorei 20 anos, a edição normal é uma edição simples, que não vem com um disco bônus, que eu já vou mostrar para vocês, encarte maravilhoso e tal. Tá aqui, então, Supergrass com Road to Ruin, eu não sei, já falei que meu francês não é bom, mas enfim, esse é o nome do álbum. Aqui, capa e contracapa, deixa eu mostrar, vou mostrar primeiro um dos álbuns, né? Ele vem com essa parte, um dos discos, na verdade, né, o álbum inteiro. Essa parte interna aqui com o título e tal. E olha que coisa mais linda, gente. Um dos álbuns é um álbum duplo. Já vou trazer o álbum 2, é um bônus incrível, sensacional. Estava ouvindo agora de manhã antes de gravar aqui. Amei. Aqui então a edição que sai com um álbum verde, nesse verde um pouco mais escuro aqui. Então, para reprensagem, então, que sai pela Parlophone Records, agora em 2025, prensagem britânica, um label super bonito aqui, álbum verde, esse verde um pouco mais escuro, o outro lado é igual, disco lindo, e olha que legal, assim, ainda vem, que eu acho que não vem na prensagem original, vem um livreto incrível, maravilhoso também, já devorei hoje ele para lendo aqui. A fotinha, então, aqui tá toda, né? Como eu falei antes, aqui, ó, tá aqui toda a turminha, aqui o irmão mais velho, o Rob Combs, então já inserido como parte fundamental da banda, né? Já, apesar de estar no primeiro álbum já. Aqui, então, traz fotos, ficha técnica super completa. Tem um ensaio que eu já vou falar para vocês, que enfim, eu não sabia de algumas histórias e lendo, né? Porque isso aqui que vem encartado, né, gente, é para ler, né, não é só para decoração, não. Eu leio e devoro cada um desses textos maravilhosos. Vem com um ensaio super esclarecedor que faz, né, me fez entender, inclusive, algumas coisas que eu não manjava muito desse disco. Ó, como eu falei antes, ó, também, assim como em outros álbuns, eles sempre lançavam os discos em 7 polegadas, com capas e discos coloridinhos e tal, sempre com um lado B inédito. Aqui, realmente a parte de singles deles, eu não tenho todos, tenho alguns, assim. Enfim, aqui as letras, ficha técnicas, detalhes das gravações. Aqui do álbum essa, que eu vou falar para vocês, mas olha essa fotinha. Já vou dizer para vocês que nessa edição vem ainda um disco 2 que não saiu originalmente e eu fiquei enlouquecido que eu não sabia o que era, né? Eu não tinha escutado, já tem no streaming, mas eu estava esperando para conseguir essa cópia. Ele vem então com um disco bônus que eu vou trazer para vocês aqui, que é emocionante, assim, fiquei muito feliz, assim, não só pelo álbum, mas ó, também, não só um dos lados, mas ó, aqui já é um verde mais clarinho,
E o que temos nesse disco bônus aqui, que vem nessa edição de aniversário, então, a gente tem um show, enfim, uma compilação de algumas apresentações ao vivo deles, da turnê desse álbum, né, do Road to Ruin, e o que eu achei sensacional, assim, o repertório traz músicas, obviamente, desse disco, mas também faz um passeio por outras, e o que é legal, que eu fiquei realmente muito feliz, que eu não sabia o que era, não, eu procurei, inclusive, nem ler muito a respeito quando saiu essa reedição, porque eu sabia, e esse momento chegou, que em algum momento eu ia conseguir ter em mãos isso aqui para escutar e para degustar com toda satisfação. É muito legal esse disco 2 aqui, né, que vem com o disco bônus, é um show acústico, podemos dizer assim, do Supergrass, se não me engano, em duas cidades na Inglaterra, uma em Leeds, são, enfim, faixas de dois shows que eles fizeram, um em Leeds e outro em Birmingham. Então, e traz aqui, então, algumas faixas, por exemplo, de outros álbuns, como Moving, tem Grace, Road to Ruin desse álbum, tem Kiss of Life, Low Sea, que é uma das mais lindas desse disco. Aliás, gente, esse disco realmente, a faixa de abertura é uma coisa épica, é impressionante. E lendo, né? E daí, assim, essa capa já diz muito nessas artes aqui. Chega uma outra história que é engraçadíssima, mas enfim. É um álbum, né? Pelo que eu estava lendo aqui, alguma coisa eu já sabia, outras foi me revelando, assim. Ele é um álbum, sim, muito introspectivo, mais noturno, né, como mostra aqui na arte de capa, letras, enfim, aqui no texto, né, no ensaio que tem aqui nesse livreto, né, quem é que escreveu aqui, só para não errar o nome, não sei se é conhecido ou não, aqui o Mark Roadcliffe, enfim, que foi quem escreveu esse ensaio agora em 2025, ele fala que é um momento onde a banda passa por algumas questões pessoais também, né? A mãe do Gas Combs e do Rob Combs tinha falecido, o baixista, o Mick Quinn, estava no final de um relacionamento também, tinha se separado da esposa, eles estão, né, pelo óbvio, mais adultos também, então ele reflete muito isso de uma maturidade musical, né, de uma sonoridade mais introspectiva, mais noturna, né, eles estão, digamos assim, aquela banda mais juvenil, e aqui no ensaio eles falam de alguma maneira, ele também reflete sobre isso, assim, aquela banda que lá no começo surgiu com essa pegada super juvenil, super alegre, super solar. Essa banda cresceu, né? Viraram adultos e, enfim, coisas né, daí a relação da vida adulta vai trazendo diferentes camadas, às vezes mais felizes, às vezes mais tristes. Então é um álbum que vai transitando nesse sentido e realmente a sonoridade desse álbum, a gravação, o som dessa reedição remasterizada é impressionante, assim. Faixas como St. Petersburg, Sad Girl, Coffee in the Pot, Road to Ruin, Low Sea. Realmente, por favor, se tu não escutou esse álbum ainda, você que está assistindo, você que está aí do outro lado, termina esse episódio e escuta, por favor, na íntegra esse álbum. É um álbum bom, inclusive, também para estrada, assim, né? Faz sentido e tal. E tem uma história, assim, finalizando sobre esse álbum rapidamente, assim, que vou até colocar aqui, pagar esse mico, nem é tão mico assim, que também, como eu falei antes, eu assisti essa banda em 1996, na turnê do primeiro álbum, e tive a alegria e satisfação não só de assistir, como conhecer eles e conviver num fim de semana muito louco. Eles tocaram aqui, a turnê desse álbum passou aqui pelo Brasil, eles tocaram aqui no ano seguinte, esse álbum então é de 2005, eles tocaram aqui em 2006, num festival no interior de São Paulo, o Campari Rock, em Atibaia, interior próximo ali à capital São Paulo. E eu fui nesse festival não só, né, eu fui junto de novo, com a minha turma, porque a minha turma, naquele momento, inclusive, abriu o show. Eu estava junto com meus amigos queridos maluquetes da Cachorro Grande. Também, né, gente, como eu já contei no começo, a gente já, minha turma, de amigos, a gente sempre foi muito fã e tal. E quando pintou isso, né, a Cachorro Grande também já estava num ótimo momento musical, mais conhecida, e participou do festival tocando antes, inclusive, do Supergrass, e num hotel fazenda, um fim de semana, muito. Daí eu fui junto com eles, né? Eu disse, gurias, tô indo para São Paulo, vou com vocês no show, me errem, tô junto na gig, foi isso que eu fiz.
colei junto com meus amigos lá, o Beto, o Boizinho, o Bros e tal. E foi divertido, muito louco, derretimento coletivo, assim, era em Atibaia, interior de São Paulo, num hotel fazenda, um baita festival com outras bandas, alguns eu nem lembro, o Ira. E aí, o engraçado e divertido é que cada casa desse hotel fazenda era o camarim de cada uma das bandas, né? E deu a liga que ficou uma sequência de casas, assim, que era a casa da Cachorro Grande, do Supergrass do lado e do Ira do lado. Então se juntou um trio de feras no fim de semana, realmente de derretimento coletivo, galera muito louca, né? Jovens, a gente podia fazer tudo o que a gente fez naquele momento. Enfim, e aí foi legal, foi isso que a gente sempre, desde sempre, minha turma, né, eu e minha turma super fãs, assim, acabou conhecendo os caras, fazendo uma grande festa, muito louca, inclusive tem uma foto que eu vou colocar aqui, no momento onde eu posso brincar que eu substituí o Mick Queen na banda, eu formei um novo power trio, porque aqui eu vou colocar a foto, a gente em algum desses momentos de loucura, em volta da piscina, tinha piscina ali, então tá ali o jovem Lúcio, muito louco, no meio ali, de um lado o Gas Combs, de outro o Danny Goffey, e o Lúcio então formando uma formação nova desse power trio aqui e tal, então foi super divertido, loucuras, assim, histórias que não podemos revelar aqui no YouTube ou numa conversa. Um dia me chama numa conversa que eu te conto, ou não, algumas dessas histórias. Mas enfim, legal foi isso, fechando assim esse passeio por esse álbum, que foi o álbum então, que deu origem, que chegou ontem aqui em casa. Para mim, é o melhor álbum do Supergrass, e ainda tem essas histórias de, pô, eu já tinha assistido eles em 96 e fui assistir eles novamente em Atibaia em 2006, no interior de São Paulo, num hotel fazenda, e teve essa liga, assim, eles também, durante o show da Cachorro, curtindo com a gente ali nos bastidores, né, do lado do palco, depois acabou o show, festas incríveis que, enfim, algumas coisas eu me lembro, outras não, mas tá aí, uma boa história com Supergrass, que eu assisti então pela segunda vez em 2006 no Atibaia Rocks, Supergrass. Finalizando então esse passeio pela discografia completa dos álbuns de estúdio do Supergrass, chegamos ao derradeiro álbum, pelo menos até então, porque, enfim, eles estão na área, né? Inclusive tocaram recentemente aqui no Brasil, estão fazendo turnê, não lançaram álbum novo, né, de inéditas, mas daqui a pouco, né, poderemos ter boas notícias nos próximos meses, mas oficialmente o sexto e último álbum de estúdio do Supergrass está aqui, Diamond Hoo-Ha, lançado em 2008, então é até aqui, até esse momento, em 2025, o último álbum de estúdio da banda, né? De novo aqui, ó, Rob Combs, Mick Queen, Danny Goffey e Gas Combs. Nesse, né, até não falei, mas nesse período assim, pós aqui, eles têm discos em duplas, álbuns solos muito bons, por sinal, em outro momento eu trago aqui que eu tenho também isso. Mas enfim, tá aqui então o último álbum de estúdio, né, do Supergrass, sai então em 2008, Diamond Hoo-Ha, aqui de um lado, do outro lado. Confesso para vocês, assim, gosto do álbum. Eu gosto de todos os álbuns do Supergrass. Mas se for para dizer assim, se me perguntarem, Lúcio, qual é o álbum, não que eu não goste, assim, mas o que tu tem menos carinho, eu tenho carinho por todos, enfim, entenderam, né? Mas para mim, esse aqui é o álbum menos, achei a palavra, menos inspirado do Supergrass dentro da discografia deles. De novo, gente, ainda é um baita disco, é um disco super bom, mas colocando lado a lado, assim, né, esse último álbum aqui, para mim, realmente é o menos inspirado, tem ótimas canções também e tal. É um álbum mais pesado, mais em termos de mais guitarreiro, né, com mais distorção, é um álbum realmente um pouco mais pesado em relação aos outros, mas assim como também, os outros também tem esses momentos, mas aqui acho que é mais característico dele, mas também tem ótimas canções, mas para mim então é o menos inspirado, assim, mas como eu disse, né, gente, é uma banda que eu sou apaixonado e não tem álbum ruim, mas realmente esse aqui é o mais fraquinho, menos inspirado, é melhor, Lúcio, né, mas tá aqui, então o último álbum de estúdio deles, esse aqui não saiu ainda, esse aqui virou também uma peça super rara, esse aqui eu comprei em 2008,
quando saiu o álbum, e desde então não, é o único álbum, por enquanto, que não ganhou uma segunda prensagem. Então isso aqui hoje em dia é uma peça super rara para os colecionadores de Supergrass ou fãs de Supergrass. É um disco dificílimo de encontrar em LP, em CD, tem, é mais fácil talvez, não sei se é mais fácil também, mas enfim. Em LP, por enquanto, de toda a discografia do Supergrass, porque todos os álbuns, apesar de que demoraram muito para ser relançado uma segunda prensagem, esse aqui, por enquanto, é o único que ainda não foi reeditado. De repente, eles esperam mais alguns anos para lançar uma edição de 20 anos, sei lá, enfim. Álbum, então, de 2008, que só existe essa prensagem aqui. Deixa eu mostrar a parte interna aqui. Tá aqui, parte interna. Do outro lado, label, mostrar só um dos lados, que repete do outro lado, mas também acho sempre bonitos os labels, né? As artes do Supergrass são. Então tá aqui a prensagem original britânica, que sai em 2008 pela Parlophone e que é diferente de todos os outros álbuns que eu trouxe aqui no episódio, né, da discografia deles. Por enquanto, é o único que não ganhou uma reedição, né? Vai ter aquele momento, assim, daí sai uma edição cheia de essas e a gente vai lá e se atola em dívidas novamente. Mas enfim, esse aqui é o que fecha, então, a discografia dessa banda maravilhosa. Como eu falei para vocês, deixa eu até já pegar todos os outros álbuns aqui para fazer um review rápido. É sim a minha banda favorita dos anos 90, é uma banda que eu vi nascer e em seguida, inclusive, eles fazem a turnê desse álbum e terminam, dão uma pausa, uma longa pausa na banda, assim, pelo menos em termos de lançamentos, não saiu mais nenhum álbum inédito, eles estavam já gravando um segundo, eles terminam extraoficialmente em 2010 e, se eu não me engano, em 2019 eles retornam com uma turnê comemorativa e tal, e então nessa turnê recentemente passaram para São Paulo, infelizmente eu não pude ir, mas eu já estou assim bem vacinado, assim, satisfeito, né, de ter assistido eles na primeira turnê em 1997, no Hollywood Rock em São Paulo, e depois essa historinha que eu contei, onde eu acabei inclusive conhecendo e trocando altas ideias com eles em Atibaia, no interior de São Paulo, em 2006, na turnê do álbum que é meu álbum favorito. Então, retomando aqui rapidamente, né, os 6 álbuns, 6, é isso, Lúcio fazendo contas. Então tá aqui, ó, de 2008, fechando a discografia, o 6º álbum de estúdio, então o Diamond Hoo-Ha. Na sequência, eles, né, antes veio aqui então o Road to Ruan, de 2005, de 2002, Life on Other Planets, de 1999, Supergrass, também conhecido como X-Ray. Lá em 97, o In It for Money, segundo álbum, e aqui o primeirão, que deu a largada para toda essa lindeza musical do Supergrass em 1995, o primeiro álbum, então, I Should Coco. Então é isso, gente, foi aqui um passeio pelos álbuns de estúdio do Supergrass, que felizmente eu completei a discografia com os álbuns de estúdio. Eu estou muito feliz, não paro. Agora, assim, estourou uma Supergrass Mania aqui na minha casa, aqui na discoteca do Altos Plays, e tão cedo não quero me livrar disso, que eu estou muito feliz, e realmente, gente, mais feliz ainda de finalmente ter encontrado esse disco aqui, que eu amo. Chegou ontem, eu não paro de escutar, ainda vem com um disco extra de um show lindo, uma gravação maravilhosa, acústica, com as versões diferentes, incrível. Eu tô, assim, num loop eterno e não quero sair dele pelos próximos dias, semanas ou meses, mas não se preocupem. A qualquer momento nos encontramos novamente aqui no Altos Plays. Até mais.